crianças! Como vocês estão? Como está a realização das atividades? Lembre-se que sempre que necessário, você pode contar com a ajuda de um adulto responsável e da sua professora. A sua escola também estará acompanhando as atividades propostas, apoiando sempre o seu desenvolvimento. Todas as atividades feitas deverão ser entregues à sua professora assim que voltarmos à escola, para que ela possa validar as suas aprendizagens. É importante que você separe o seu material para estudar, ou seja, o seu livro EMAI Ler e Escrever, o seu caderno para realizar os registros, colocando a data em que a atividade foi realizada e também o título e o número da atividade, além dos seus lápis, apontador e borracha. Continue com a rotina que você estabeleceu aí na sua casa, lendo textos de diferentes gêneros, escrevendo sobre as suas experiências e sentimentos, e expressando-se por meio da arte, com desenhos, músicas e danças. Descubra também o seu lado cientista e detetive da matemática, fazendo pesquisas e descobrindo o mundo ao seu redor, dentro de casa. E não se esqueça que as orientações e as videoaulas são apresentadas em diferentes momentos para que fique mais fácil estudar em casa. Nós pensamos nas propostas dessa semana para que você tenha tempo de realizar as atividades durante toda a semana. Portanto, realize uma atividade por dia, se possível. Assim, você poderá manter um bom ritmo de estudos. Lembrando que se você estiver acompanhando pelo canal da TV Câmara, não será possível fazer pausas ou retornar em partes específicas da videoaula para tirar dúvidas. Nesses casos, pedimos que você entre em contato com o seu professor pelos canais disponibilizados pela sua escola. Eles estão preparados para te auxiliar. Rotina estabelecida, materiais em mãos e pronto para mais uma semana de descoberta? Então vamos lá! As atividades a seguir estão presentes na sequência 9 do livro EMAI. Nesta videoaula, iremos medir e estimar massas, utilizando unidades de medida padrão e recorrendo a instrumentos como as balanças. Também realizaremos leituras, interpretações e análise de dados apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada e em gráficos de coluna ou pictórios de imagens, com base em informações das diferentes áreas de conhecimento, além de produzir textos com a síntese das análises que serão realizadas. Você deverá realizar pesquisas envolvendo variáveis categóricas e numéricas e organizar dados coletados por meio de tabelas e gráficos de coluna simples ou agrupadas, com e sem uso de tecnologias digitais, além de identificar entre eventos aleatórios cotidianos aqueles que têm a maior chance de acontecer, reconhecendo características de resultados mais prováveis, sem utilizar frações, explorando a ideia de probabilidade e combinatória em situações problemas simples. Vamos conferir então as nossas atividades? Atividade 9.1. Nessa atividade, você irá aprender que a massa é uma grandeza e que pode ser medida com o auxílio de uma balança. Além disso, iremos ver que as unidades de medida mais comuns são o quilograma, o grama e o miligrama. E há unidades como a tonelada, que corresponde a 1000 quilos. Agora, vamos refletir um pouco. Responda oralmente e depois no seu caderno de matemática. Como medimos o peso de cada um de nós? Qual instrumento e quais as unidades de medida podem ser utilizadas para realizar essa medição? Saiba que quando nos pesamos, estamos calculando a massa do nosso corpo e que essa massa, de modo geral, é indicada utilizando como unidade de medida o quilograma. Para entendermos melhor essas relações de quilo e grama, vamos observar esses dois itens daqui. Esse saquinho de sal possui 1 grama. Já essa embalagem de café possui 500 gramas. Quer dizer que, se eu pegar 500 saquinhos de sal, teremos o mesmo peso desse saco de café, que tem meio quilo. Então, 2 sacos de café de 500 gramas ou 1000 saquinhos de sal de 1 grama possui 1 quilo cada um. Percebeu, então, qual é a relação entre essas unidades de medida?
em 1 quilo a 1000 gramas e, por sua vez, em 1 grama a 1000 miligramas. Agora, responda no seu caderno de matemática. Quais objetos ou produtos podemos encontrar em um supermercado que pesa menos que 1 quilograma? Para finalizar esta atividade, realize as questões presentes na página 54 do seu livro. Atividade 9.2. Nessa atividade, você deverá realizar uma leitura e interpretação de dados relativos a massas de alguns animais apresentados em uma tabela simples. Inicialmente, responda em seu caderno de matemática. Faça uma estimativa de quanto você acredita que pesa cada animal que eu vou falar. Um cachorro de porte grande, quanto será que ele pesa em quilos? Um gato adulto, quanto você acha que ele pesa? E se for um tubarão, quanto será que um tubarão pesa? Agora, um desafio do tamanho de um elefante. Se 1 tonelada corresponde a 1000 quilogramas, ou seja, 1000 quilos é igual a 1 tonelada, 7000 quilos, que é a massa de um elefante, corresponde a quantas toneladas? Após terminar de responder essas questões que eu te perguntei agora, realize a atividade presente nas páginas 55 e 56 do seu livro. Atividade 9.3. Nessa atividade, você deverá analisar as informações apresentadas e organizadas em uma tabela e em um gráfico de colunas, relativas a uma pesquisa feita em uma sala de aula sobre quanto pesa cada aluno da turma. Muitas vezes, precisamos organizar informações de diferentes maneiras. Fazemos isso para que essas informações possam ser compartilhadas com outras pessoas, que por sua vez terão a tarefa de ler. Por exemplo, na atividade anterior, estudamos sobre os pesos de alguns animais e, para isso, as informações foram apresentadas em uma tabela. Nesta atividade, iremos analisar informações obtidas por Jorge e Fábio por meio da leitura e interpretação em 2 tipos diferentes de registros, uma tabela e um gráfico. Você deverá prestar muita atenção e analisar as informações contidas nesses 2 registros. Primeiramente, responda as questões presentes na página 57 do seu livro. Após realizar as questões do livro, reflita e responda no seu caderno de matemática. Quais as diferenças e igualdades existentes entre os registros das informações organizadas por Jorge e por Fábio? O que representam os números que aparecem na linha vertical? Por que há escrita a quantidade de aluno acima desses números? O que representam os números 26, 28, 30 e 32 escritos na linha horizontal? O que representa o número 6 no gráfico de Fábio? Como localizá-lo no registro de Jorge? Atividade 9.4. Nessa atividade, você deverá completar dados em uma tabela, além de verificar as informações que estão faltando em um gráfico de coluna. No final, você irá realizar uma pesquisa e registrar as informações obtidas por meio de tabelas e gráficos. Inicialmente, responda as questões presentes na página 58 do seu livro. Observe que na primeira questão há um quadro onde estão contidos os pesos dos alunos. Você deverá completar a tabela da segunda questão com as informações desse quadro. Por fim, a terceira questão, há um gráfico que deverá ser analisado e completado com os dados que estão faltando nele. Perceba que a questão 4 dessa atividade está na folha ao lado, página 59, na parte de cima. A quarta questão deve ser realizada no seu caderno, que no retorno às aulas, a sua professora irá retomar essa questão e irá compartilhar dessa questão com os demais alunos. Após realizar a atividade do livro, responda oralmente no seu caderno de matemática. Quais foram as informações apresentadas nos exercícios? É possível identificar quantos alunos tiveram seus pesos anotados? Você considera que essa forma de anotar contribui para saber quantos alunos pesam, por exemplo, 22 quilos? Quantos são? É possível organizar esses dados de uma outra maneira? Como você faria isso?
Atividade 9.5. Nessa atividade, você irá construir um gráfico de colunas a partir das informações presentes em uma tabela. Vamos refletir um pouco. Você sabe que animais podem existir em um zoológico? Você já conheceu alguns? Quais foram? Você já viu um camelo? Se um leão adulto pode pesar aproximadamente 300 quilos, quantos quilos será que um camelo adulto pode pesar? Após responder essas questões, compare as suas respostas com as informações apresentadas na tabela da questão 1, na página 59 do seu livro de atividades. Você também deve retornar à atividade 9.2 e comparar com as informações que foram apresentadas naquela atividade. Em seguida, realize as questões presentes na página 59 do seu livro. Nela, você deverá construir um gráfico com base nas informações contidas nessa tabela. Ao terminar as questões, vamos pensar um pouco. Quais informações serão indicadas na linha horizontal e na linha vertical? Como se pode agrupar a contagem para que se possam registrar os números da tabela no espaço destinado à construção do gráfico? Os intervalos entre as quadrículas podem representar intervalos numéricos? Quais são? Atividade 9.6. Essa atividade envolve fenômenos em que os resultados podem ser antecipados. Nela, temos como objetivo identificar entre eventos aleatórios do nosso cotidiano aqueles que têm a maior chance de ocorrência, reconhecendo características dos resultados mais prováveis. Para iniciar essa atividade, vamos pensar um pouco. Você conhece algum jogo de tabuleiro em que é necessário fazer o uso de um dado? Qual é o formato do dado que mais utilizamos? Qual figura geométrica esse dado se parece? Quais são os números que aparecem nas faces do dado? Se eu jogar esse dado, será que é possível prever qual face ficará voltada para cima antes de jogá-lo? Para finalizar essa sequência de atividades, responda as questões presentes na página 60 do seu livro. Muito bem! Finalizamos mais uma semana de estudos. Não se esqueça de fazer os registros das atividades no livro e no caderno, colocando a data em que elas foram realizadas. Se você ainda ficou com alguma dúvida, entre em contato com um professor pelos canais de comunicação disponibilizados pela sua escola ou pelo e-mail parafazerencasa@se-pmmc.com.br. Todas as videoaulas estão disponíveis no canal oficial do YouTube da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes e também no nosso Facebook. Caso você ainda não tenha assistido aos vídeos das semanas anteriores, corre lá e confira tudo. Além disso, as videoaulas também são transmitidas pela TV Câmara, canal digital 60.2. Tire fotos das suas atividades e poste nas redes sociais com a hashtag #SouAlunoDeMogi. Nós gostaríamos muito de acompanhar a realização das tarefas. Bom, pessoal, antes de encerrar a nossa videoaula, eu tenho mais um assunto para conversar com vocês. Você já ouviu falar que nós aprendemos de jeitos diferentes e com pessoas diferentes? Por esse motivo, para que você tenha novas experiências e tenha a oportunidade de ver e ouvir outros professores, eu convidei um grande amigo meu, o professor Diaglo, que estará aqui a partir da semana que vem. Eu tenho certeza que você vai adorar as aulas de matemática do professor Diaglo e ele também. Muito obrigada por participar das nossas aulas à distância. Eu tenho certeza que um dia nós vamos nos reencontrar. Tchau, tchau, pessoal! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados. Acesse www.simulados.se-pmmc.com.br e entre com o seu RA e a data de nascimento. Aproveite também para aprender o inglês junto com o Migo. Acesse www.migo.se-pmmc.com.br e comece a jogar. Você também acessa com o seu RA e a data de nascimento.